Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a preparação do Flamengo para a estreia do Campeonato Brasileiro. Finalmente, meus amigos, ó, tantos dias sem ver o Flamengo jogar em campo e tá aí essa confusão da seleção brasileira, querendo demitir Dorival Júnior e querendo Felipe Luiz. Cara, tá demais. Vamos tomara que comece logo aí o Campeonato Brasileiro. Vamos torcer aí pra uma boa vitória do Mengão em cima do Internacional. Tem mudanças na escalação do Felipe Luiz, treino do Mengão. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações pra você receber todas as informações do Flamengo. E já coloca nos comentários seu palpite, hein? Eu vou deixar meu palpite no final do vídeo, tá bom? Créditos, canal do Vene Casagrande, canal Flamengo TV, canal Watch Sports, link na descrição. Bora para as notícias do Mengão. Preparação bem forte. A gente teve dias aí para recarregar as energias, descansar, limpar aí os resíduos dos últimos jogos que a gente teve. E agora a gente vem numa semana aí muito boa, uma semana de preparação muito forte para estudando, claro, a equipe do Inter, para que a gente possa chegar no sábado e fazer uma grande estreia de brasileiro. Sabemos da grande equipe que é o Internacional, bem num momento muito bom também, nesse início de ano. E a gente espera que seja um jogo muito de muita pegada e que as duas equipes façam um grande espetáculo. Passada lateral, sim, chão, boa, ei! Vai isso, vai embora! Esse é o ritmo, boa, vem, acelera, boa, Eric! Deixa, pega o time, isso, vai isso aí, ó! A gente tem jogadores que estão defendendo suas seleções e a gente espera também que eles possam voltar e agregar e nos ajudar como vem ajudando durante esse início de ano. A gente tem que focar naquilo que a gente vem fazendo de melhor nos últimos jogos e corrigir alguns detalhes. Mas é claro, o grupo todo unido agora, a gente espera fazer uma grande estreia. Trote, cada um no seu, trote, olha a passada, olha a passada, Sucessão, e você escreveu sobre isso, porque ficou esse papo, não, Felipe Luiz, eu também gosto do Felipe Luiz. E aí você foi a campo para saber, será que ele toparia um negócio desse? Conta aí pra gente, porque você escreveu sobre isso, inclusive. O Zé Boto já conversou com ele sobre isso e ele disse ao diretor de futebol do Flamengo que não vai deixar o Flamengo, que ele não pretende deixar o Flamengo, que é o plano de carreira dele. E o Zé Boto, isso é uma informação curiosa até, ele teme muito mais perder o Felipe Luiz para um time europeu do que para a seleção brasileira. Uhum. O Felipe Luiz, ele é um cara, ele é um brasileiro, tem um passaporte brasileiro, mas é um profissional europeu, né? Ele fez a carreira dele toda lá, ele é forjado lá, a mentalidade dele é muito europeia, a influência de técnicos com os quais ele trabalhou lá. O Simeone é argentino, mas a carreira dele de sucesso é na Espanha. É jogando Champions, jogando no Campeonato Espanhol, Copa do Rei, enfim. Se ele mudará de ideia amanhã, se ele vai ser convidado, eu não sei. Mas hoje, o que ele disse já em conversa com o diretor, com o chefe dele, né? Que é o chefe dele, foi, não pretendo sair. E o Boto considera que ele está certo porque seria uma precipitação e eu concordo com isso. Eu também. Porque ele não passou por nenhuma crise. Uhum. O Felipe Luiz não sabe o que é ser xingado pela torcida, ser vaiado. Ele vai passar por isso. O Guardiola está passando, gente, por isso. Passando por críticas, o time dele colecionando derrotas. Começa já no sábado, tem um né? A torcida pode ficar com raiva, não sabe o que vai acontecer. Tem uma longa jornada pela frente. Como vai ser o Flamengo na Libertadores? Ele não treinou nenhum jogo de Libertadores. Então, seria um passo muito grande e legado zero. Porque o Dorival vai deixar legado zero para o herdeiro. Eu acho que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro e que seja um cara que... Não seja um cara que peça para entrar na rodinha, né? Mas sim um cara que entra rasgando a rodinha. Ele passa e abre espaço para entrar e todo mundo faz silêncio para ele ouvir. Tem que ser um Jorge cara Jesus. Que comece a rodinha. Exato. Ele é o ponto central da rodinha. É o Jorge Jesus, que tem contrato até o dia 30 de junho. Também. Eu também. E é um cara que conhece futebol brasileiro, conhece os jogadores, não pipoca para ninguém. Mas aí o Neymar não vai voltar. Se o Neymar estiver bem, ele convoca o Neymar e bota para jogar. Se não estiver bem, ele não convoca o Neymar, como deve ser, gente. O Dorival falou que ia montar a seleção ao redor do Neymar. Tem a notícia que está no UOL hoje, eu estava lendo agora de manhã, vindo para cá. O Neymar não joga contra o Vasco na estreia, quer dizer, continua fora. Uhum. E o Dorival queria montar a seleção ao redor de um jogador que atuou
2 pedaços de jogos pelo Al Hilal em 490 dias aproximadamente e participou de 7 jogos do Campeonato Paulista. Um contra o Corinthians, mas não foi o mais importante, que ele estava fora, e contra times pequenos. E que fez um belíssimo gol olímpico na Inter de Limeira, rebaixada. Quer dizer, esse é o currículo do Neymar atual. E ele ia montar o time ao redor do Neymar? Como assim? Que saiu com incômodo contra o Bragantino e foi se recuperar no Carnaval. No Carnaval. Quer dizer, é uma subserviência que um Jorge Jesus não vai ter. Ou então, se você quiser tentar um outro nome, assim, um cara pesado, vê se o Zé Mourinho quer trabalhar no Brasil, na seleção brasileira, já que ele está no Fenerbahçe e já foi eliminado lá de competição europeia. Não gosto do Zé Mourinho, não, assim, não é meu técnico preferido. Mas eu acho que o Brasil precisa de um cara que entre no vestiário, é isso que o Casão falou, e ele que abre a rodinha. E todo mundo para ouvir. Alguém que não se intimide com o jogador, que olhe o jogador de igual para igual, de cima para baixo, não de baixo para cima. Um chefe, e um cara que tenha peso, que tenha experiência, que consiga realmente comandar aquilo ali, porque não tem legado e não tem tempo de trabalho. Isso, por exemplo, que o Abel já fez no Palmeiras, cada uma à sua maneira, que o Felipe já fez no Flamengo, está fazendo, aliás, né? Que demanda tempo de treino, não vai ter. Não vai ter. O Scaloni teve, por exemplo, 1 mês na Copa América de 2021, 1 mês na Argentina, no Catar, na Copa do Mundo, e 1 mês na Copa América do ano passado, por exemplo. Por isso que o time dele tem conjunto. Ele já teve períodos longos treinando e jogando. Até a Copa do Mundo não tem mais, são só esses intervalos de 10 dias com 2 jogos, um no Brasil e um fora, uma viagem no meio. Então, tem que ser alguém que consiga agir rapidamente. Eu acho que esses caras têm um perfil assim, grande o bastante para encontrar soluções rápidas, como o Tite encontrou, quando pegou um time horroroso do Dunga, e ele arrumou imediatamente. Primeiro jogo. Usou até muita. Contra o Equador. Ele pegou muitas ideias do time dele do Corinthians, aquele formato ali, adaptou e funcionou super bem. Só uma coisa, diferentemente do Dorival, pegou o Gabriel Jesus, que era moleque do Palmeiras, depois de titular na estreia contra o Equador, ele fez 2 gols e sofreu o pênalti. Isso. E o que é completamente ao contrário do que o Dorival está fazendo com o Hendrick. Sim. Ao invés de bancar o garoto, ao invés de bancar o Estevão. Por que o Estevão não entra no jogo? Por que o Estevão não entra no jogo? E é o mais curioso é isso. Ele entrou, o Hendrick entrou contra a Espanha e contra a Inglaterra, fez gol. E aí o Dorival desperdiçou, contra o México também, o Dorival desperdiçou a maior janela que ele tinha, a maior janela que a seleção tinha até a Copa do Mundo, que eram os 10, 15 dias antes da Copa América e depois mais os 30 dias da Copa América. E naquele momento, quando a gente vê o Brasil sem evoluir na Copa América, já dava pra saber que não ia dar certo. E termina com a imagem do Dorival com o dedinho lá tentando entrar na roda. O Mauro estava descrevendo o técnico que ele acha ideal, o Casão também, e eu fiquei ouvindo, e só veio uma pessoa na minha cabeça, uma imagem, e essa pessoa está fumando um charuto dentro do vestiário, que é Carlo Ancelotti. É o cara que chega, é o dono do vestiário, e se o Edinaldo chega e manda um oi sumido de novo para ele, fala, e aí, vamos voltar, vamos conversar de novo, eu tô reeleito agora até 2030, não tem mais risco de eu perder na justiça, porque foi um papo real, foi um plano real, foi uma conversa, existiu. Não foi só um sonho, como a gente às vezes até suspeitava, né? Porque Ancelotti na seleção, será? Será que existe mesmo essa possibilidade? Não teve essa chance. E aí eu imagino o Ancelotti chegando, todo mundo respeita ele, ninguém vai olhar de lado para ele. Será que ele viu o jogo ontem? Um amigo meu brincou que se o Ancelotti chegar, ele vai demorar 2, 3 meses para saber o que é o Botafogo de Ribeirão Preto, ele vai confundir tudo no futebol brasileiro. Mas quando ele entra no vestiário, ele vai olhar ali e vai falar, olha, Hendrick vai jogar assim, Rodrigo, você já sabe, você já me conhece, Vini Júnior, você já me conhece. Se o Ancelotti aparece na seleção brasileira, ele coloca o ataque Rodrigo, Hendrick e Vinícius Júnior, que já sabe como vai funcionar. E ele já trabalhou na França, na Alemanha, ele foi campeão na Itália, em todo lugar que ele foi, na Inglaterra, onde ele passou, ele foi campeão. Então, assim, é o cara, pra mim, é o cara ideal. Ele tá com um contrato até o final da temporada agora com o Real Madrid, deixa o Real Madrid jogar o Super Mundial, e é perfeito pro Ancelotti, ele já tá pensando em encerrar a carreira, tem mais um ano até a Copa do Mundo. Super Mundial. Tem mais um ano até a Copa do Mundo, ele trabalha, faz um ano de trabalho, joga a Copa do Mundo, e aí se quiser encerra por cima, ou enfim, se for vir, sei lá o que vai acontecer com a seleção, mas seria pra mim o nome ideal. Eu acho que é importante entender o seguinte também, né? A gente às vezes confunde, embora a seleção seja da CBF, ela que manda na seleção, uma coisa é a CBF, a imagem que ela tem, outra é a seleção brasileira, e apesar de 7-1 e essas coisas todas, ela ainda tem um prestígio. Uma atrativa. E é até um fetiche, de repente, para um treinador desse, já de carreira vitoriosa, o cara pensa, cara, se eu vou lá e ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil, né? O que mais eu posso fazer? Isso, coroa a carreira. Então, assim, dinheiro não é problema. Mora um ano no Rio de Janeiro. Exato. Não, ele pode, é pior, ele pode ficar na Europa e aqui onde ele quiser, porque observar jogador, ele tem que observar na Europa e tem que observar aqui, né? Ele tem que observar jogador lá e aqui, ele pode vir para cá, passar um tempo. Por exemplo, vai ter o período de jogos aqui das eliminatórias. O cara vem para cá, passa aqui um mês, ou quase isso,
entre o período pré e os jogos. Depois vai para a Europa, continua acompanhando. Ele não precisa ficar aqui o tempo todo. Nem é necessário que ele fique aqui dando expediente na salinha lá da Barra da Tijuca, na sede da CBF. Nem precisa. Então, é possível sim. Agora, tem que ter um poder de persuasão muito grande, né? E, de fato, como o Danilo falou, eles chegaram a falar de fato. Isso aí não é lenda. E eu acho até que foi um pensamento legal. Ele pensou grande, cara. Pô, mas que maluquice. Não, maluquice não. É a seleção brasileira, pô. Por que maluquice? O Ancelotti é maior que a seleção brasileira? Alguém acha isso? Apesar do 7-1 e desse papelão de ontem, por exemplo? Então você tem que pensar grande. A questão foi a maneira que foi feito. Vocês ficaram esperando, a coisa não evoluiu, e aí depois disso não sabia para onde correr. Aí foram para soluções caseiras, assim, totalmente aleatórias, né? Até o perfil dos técnicos, do ramonismo interino, o dinizismo interino e agora o Dorival. Nem são técnicos tão semelhantes assim. Agora, a data FIFA é um pouquinho antes do Super Mundial, né? Então o Brasil ia ter que jogar 2 jogos aí. 4 de junho o jogo. Os que tem aí o ramonismo interino, mais uma vez. Duríssimo também, E também seria uma enorme sacanagem deixar esticar a vida do Dorival até lá e depois falar, valeu aí, obrigado, tchau, depois da data FIFA. Eu acho até que o Jorge Jesus é mais... O Jorge Jesus acho que tem esse tamanho de chegar na roda. Tem esse estilo de personalidade. E aí, mas muita gente fala, né? Ah, não, mas ele não se dá bem com o Neymar. Olha, eu posso estar redondamente enganado, mas se você fizer uma pergunta, quem você tiver que escolher um hoje, o Jorge Jesus ou o Neymar na seleção? Eu acho que a galera ia preferir o Jorge Jesus. O que vocês acham? Eu acho também. Se tivesse, né? Eu acho. Não, e como que não gosta do Neymar? Isso aí é um absurdo, isso é uma coisa criada. Sim. Ele não via o Neymar bem o suficiente para ele colocar no time dele. Ele estava certo. Ele estava certo. O tempo mostrou que ele estava certo. Totalmente certo. Isso aí não é questão de gostar ou não gostar. O problema é que o Neymar não gosta de ser contrariado e aí coloca a opinião pública contra o treinador, porque aqui no Brasil tem uma grande parte que ouve o que o Neymar fala e leva a sério o que ele fala. Esse é o problema. O do Jorge Jesus tinha total razão desde o início. Ele não era contra o Neymar, ele pediu a contratação do Neymar, porque ele acreditava que o Neymar ia fazer o time dele dar um salto de qualidade e que se o Neymar estivesse bem, daria mesmo salto de qualidade, só que o Neymar chegou lá, estourou o joelho. Ninguém tem culpa disso. Ficou 1 ano e pouco parado, que eu acho que foi muito, tá? O Pedro tá voltando lá a treinar. O Neymar ficou parado tempo demais pela contusão. 480 dias. Então, tempo demais. Beleza. Voltou, jogou essas partidas aí, 7... Nenhuma partida acima do normal, nenhuma partida como melhor em campo. A partida mais de peso que ele jogou foi contra o Corinthians no campeonato, perdeu 2-1 e o Santos melhorou quando ele saiu, fez o gol, apertou. As outras foram todas com time... Noroeste não tem divisão, Inter de Limeira não tem divisão, Água Santa não tem divisão e pegou o Bragantino, que é Série A, mal. O Bragantino não caiu ano passado por sorte. E aí, a própria imprensa colabora falando, elogiando excessivamente coisas comuns que o Neymar veio fazer em campo. E aí se vira uma fantasia que até o Dorival, nesse caso, ficou encurralado com essa fantasia criada por a imprensa e pelas Neymarzetes torcedoras, que aí ficam pressionando. Eu escrevi um texto ontem sobre o jogo, aí tem um comentário lá, a solução é o Neymar. Gente, o cara tá machucado. Como que a solução é o Neymar? O cara não jogou, sabe? Não dá para entender. Sabe que tem canal de YouTube que parece que trabalha pro Neymar. Né? Canal que trabalha pro Neymar, que ontem fica colocando coisas no ar, que o Neymar vai mudar, o Neymar fazendo propaganda do Neymar, como se trabalha pro Neymar, é a mesma, tá parecendo o Santos, né? O Santos tá vendo casa do Neymar. E tem canal de TV, o YouTube e pessoal da internet que parece que trabalha pro Neymar. Trabalha errado. O Neymar é ótimo jogando, ótimo se ele estiver bem fisicamente. Mas qual foi a última vez que nós vimos o Neymar bem fisicamente, Mauro? Não. Danilo? Quando foi? Ele ficou 5 temporadas no PSG, ele não fez em nenhuma temporada 30 jogos pelo Paris Saint-Germain. Então. O máximo foram 29 jogos, 25, 27, 29. Não conseguiu fazer, sempre com contusões, sempre com contusões. Isso não é de hoje. Ele já era coadjuvante do Mbappé. O Mbappé era o cara do time. Quando ele chega, inclusive, na final da Champions, o Mbappé era o principal jogador. Não era o Neymar.
Só que no Brasil, por conta da existência de Neymar Zete, é que se cria essa ilusão. É uma coisa muito óbvia. E tem um agravante da relação dele com o Jorge Jesus, que antes do jogo da lesão, que foi contra o Uruguai em Montevidéu, né? Foram 2 jogos e o da lesão foi lá, o Jorge Jesus disse para ele não viajar e falou, ele não tem condições, ele não está bem fisicamente, tem que ficar aqui se preparando, não é hora de servir a seleção brasileira. Ele pegou um avião, atravessou quase que o planeta todo, chegou aqui e se machucou no joelho. Caiu tudo bem. A lesão foi algo que não tem a ver com a questão física, mas é óbvio que o português deve ter pensado, cara, eu avisei para esse cara viajar que ele não estava bem. Ele vai e arrebenta o joelho. Né? Aí ficou parado aí 400 e tantos dias, quase 500 dias sem jogar futebol. Vamos falar agora da lista de inscritos na Libertadores e no Mundial. Vou até botar na tela aí para vocês verem o nome dos jogadores inscritos na Libertadores e também no Mundial. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença da Libertadores para o Mundial. Vamos lá. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Gerson, Pedro de Arrascaeta, Everton Cebolinha, Danilo, Vinha, De La Cruz, Lohan, Matheus Gonçalves, Juninho, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Alexandre, Bruno Henrique, Alan, Michael, Cleiton, Ryan Lucas, Felipe Tereza, da Mata, Wesley Carbone, Guilherme, Diogo Alves, Plata, Daniel Salles, Everton Araújo, Chola, Pablo Lúcio, Iago, Léo Nanete, João Alves, João Vitor, Wallace Ian, Jorge Moura, Lucas Vieira, Gustavo, Luiz Felipe, Felipe Lima, Joshua, Camargo, Douglas e Jefferson, ou seja, muitos garotos nessa lista da Libertadores e também do Mundial. A diferença é que no Mundial, essa é uma lista com 50 nomes pré-inscritos e antes da competição, o Flamengo e os outros clubes, obviamente, precisam enviar uma lista final com pelo menos 26 nomes e o máximo 35, sendo que esses 35 tem que estar na lista dos 50 já enviados. E aí vai ter uma janela para poder fazer alterações e caso alguém seja contratado, eles poderão fazer até 6 mudanças. Lembrando que só por participar, o Flamengo vai ganhar 86 milhões de reais e aí tem mais dinheiro por cada classificação, cada fase. E se for campeão, o time campeão pode ganhar 586 milhões de reais. Entenderam a diferença? Acho que deu para entender bonitinho, né? Para mim, grande destaque, Pedro e Vinha, que estão aí se recuperando de uma grave lesão, estão na lista, e o Lohan está na lista. Isso me chama a atenção também, porque o Boto falou em primeira mão aqui, em exclusividade aqui no canal Vini Casagrande, que o Flamengo não tinha mais a intenção de vendê-lo, queria ficar com ele. O Boto deu uma declaração que, na minha concepção, foi sensacional, se preocupando não com o lado apenas do jogador, mas também com o lado humano, em resgatar a felicidade de Lohan em estar praticando essa profissão, em estar praticando futebol. Ele entende que precisa ter esse cuidado com o Lohan, cuidado esse que, na visão dele, o Lohan não teve em um passado recente. Então, o Lohan, que tem um talento absurdo, isso enfim, não tem como não concordar com isso. Agora, a questão é o comportamento dele, não só fora das 4 linhas, mas também no dia a dia, no treinamento, como ele lida com esse tipo de situação. Pelo visto, ele não estava lidando da melhor maneira. Fico feliz de ele estar na lista, é sinal que ele não é descartável, digamos assim, que o Flamengo pretende, de fato, ficar com esse atleta e resgatar o bom futebol dele. O Pablo, zagueiro, o Flamengo tenta negociá-lo, mas eu já falei aqui, gente, o Flamengo não conta com ele, tanto é que ele não está na lista, e o Pablo não tem a menor vontade de sair do Flamengo. Ah, mas ele está treinando separado e não está sendo aproveitado. Gente, ele ficou esse tempo todo no Botafogo, ano passado, ele não estava nem aí, e no Flamengo ele também não está nem aí. E quando eu digo não está nem aí, ele prefere ficar desse jeito no Flamengo, treinando separado, ganhando o que ele ganha. Em dezembro ele vai embora, fica livre, e dizem até que ele pode encerrar a carreira após esse contrato com o Flamengo. Algo que, enfim, espero que não aconteça, que ele continue jogando futebol, mas sair do Flamengo hoje não é prioridade do Pablo, não. Embora o Flamengo force essa barra aí, mas para ele sair, ele tem que aceitar. Não adianta o Flamengo forçar a barra. Tudo que o Flamengo pode fazer, já fez. Botar ele para treinar em horário separado, não aproveitá-lo. Outros jogadores provavelmente já teriam pedido para sair. No caso do Pablo, não. Ele não vai pedir para sair. Vai ser bem difícil de ele sair. Tá bom, galera? E por falar em Libertadores,
Eu apurei também aqui o uniforme que o Flamengo vai utilizar na estreia contra o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira vai usar um uniforme bem parecido com o Peñarol e o Flamengo vai jogar camisa branca, short preto e meião branco. E o goleiro vai, que no caso deve ser o Rossi, né? Espero que seja, que não se machuque, enfim. O Rossi vai estar todo de azul. Então fica aí essa curiosidade para quem gosta de saber cor de uniforme. Eu vejo muita gente criticando, como assim, de branco? Flamengo de branco nunca ganha, dá azar, não sei o que, gente. Eu acho isso uma besteira total. A estreia do Flamengo, para quem não sabe, dia 3 de abril, tá? Quinta-feira que vem, contra o Deportivo Táchira, fora de casa. O Flamengo vai estrear na competição fora de casa. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando aí sobre Gerson e Bruno Henrique. Eu estou gravando esse vídeo aqui quarta-feira, 21 horas e 36 minutos. O status de momento é o seguinte: Bruno Henrique, muitas chances de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz no sábado, tá? Muitas chances. Não vou cravar que sim, porque olha o Danilo, deu no que deu, estava próximo de voltar, não voltou, se machucou novamente. Espero que isso não aconteça com o Bruno Henrique. Vou até bater na madeira aqui, mas a chance é muito boa. Já o Gerson, a ver, assim, ainda é muita dúvida de ele ficar à disposição. O treino dessa quinta-feira, eu vou falar hoje, estou gravando quarta-feira à noite, mas o treino dessa dá uma missão para o técnico Felipe Luiz, se ele vai poder contar com o Gerson ou não. Eu, particularmente, torço muito para que o Gerson fique à disposição. Gente, muita gente não tem noção de como esse jogo do Flamengo contra o Internacional vai ser difícil. O Internacional é um bom time. Eu tenho assistido aos jogos do Internacional no Campeonato Gaúcho que acabou. É um bom time. É um time que terminou a temporada passada muito bem, inclusive atuando bem. Roger Machado indo muito bem. Então é um time para ficar de olho. E esse duelo com o Internacional no Maracanã, 9 horas da noite nesse sábado, vai ser difícil. O Flamengo tem que ganhar esse jogo, porque é confronto direto contra o time que vai brigar pela competição. Tal como Botafogo e Palmeiras, por exemplo, que fazem a estreia também no domingo. São dois times que, na minha concepção, vão brigar na parte de cima da tabela também. Então o Flamengo tem que abrir o olho, porque esse jogo contra o Colorado vai ser muito difícil. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Qual time vocês colocariam em campo com todos os jogadores à disposição? Enfim, no caso todos, sem Arrascaeta, lesionado, está fora por conta de um problema físico. O Gerson, dúvida. Bruno Henrique ficando à disposição, você colocaria como titular? Quero a opinião de vocês. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Hoje, nessa quinta-feira, vamos ficar de olho para ver o que o Felipe Luiz vai preparar no treino do Flamengo. Mas a gente vai ter desfalques com certeza aí, Arrascaeta. Vamos ficar de olho no Gerson. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida contra o Internacional. Eu vou deixar já meu palpite na estreia do Campeonato Brasileiro. Para mim vai dar Flamengo 2-1. Vai ser um jogão. Eu lembro que no ano passado, Flamengo e Internacional foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Foi um dos, se eu não me engano, até talvez o melhor, mas foi um jogaço de bola. Os dois times jogando bem aberta, bola aqui, bola ali, pá. Então eu acho que vai ser um jogão de bola, eu acho que vai ser um jogo muito bom pra gente assistir. Flamengo vence 2-1 na estreia do Campeonato Brasileiro e começa a arrancada rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Anota aí. Anota aí. Se o Felipe Luiz continuar, porque a expectativa é que continue no Flamengo, o Mengão vai fazer uma arrancada forte pro título do Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.